Olá, meus caros amigos nobres inscritos e membros do canal. Spook Rasca Assombrades, tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. O que temos de segunda-feira? Nós temos aqui conhecimento, sabedoria, aprendizado, entretenimento, divertimento e eu respondendo aos inscritos, não é mesmo? Respondendo aos inscritos, dúvidas e mais dúvidas. Tio Spook, eu tenho muitas dúvidas. Qual é o segredo da vida? É 42. Vamos às perguntas, muitos questionamentos aqui. E eu vou tentar elucidar mediante aos vídeos, não é mesmo? Sobre os vídeos que nós publicamos no canal, trazendo para vocês elucidações sobre aquilo que nós podemos trazer. Vamos lá, eu separei aqui as perguntas, uma delas é do Danilo, mas infelizmente eu acabei de ler e o Danilo pediu para que o nome dele não fosse colocado aqui. Danilo, sinto muito. Então, sua pergunta não será lida. Não adianta me perguntar coisas, sendo que você não quer se apresentar ao mundo, tá bom? Peguei aqui achando que, eu achei a pergunta dele interessante, li as duas primeiras linhas, no final estava escrito, não leia o meu nome. Então não lerei a sua pergunta. Enzo Patucci. Patucci para todos nós. Rodrigo, já mandei um e-mail uma vez lhe pedindo um tratamento. Não sei se foi você ou a Dani quem viu. É a Dani quem vê. Eu não vejo os e-mails do limpeza de casas. Enfim, pretendo sim realizar o tratamento, mas não agora. A dúvida que me surgiu foi a seguinte. Uma pessoa que durante a vida comete crimes, assassinatos, se deixa levar pelo seu ego e morre sem ter pagado por tudo isso, acaba tendo livre-arbítrio para continuar prejudicando as pessoas. Afinal, ela vira um obsessor. Você não entendeu, Enzo. E claro que, como você mencionou, essas pessoas são encaminhadas a Deus e têm o seu karma a ser pago em outra vida, porém, você também não entendeu. E aqueles que não querem ser resgatados e sim continuar por aí, se alimentando da energia das pessoas, influenciando em um mal maior e ainda com o passar do tempo, acabam se tornando criaturas mais fortes no mundo espiritual? Para esse tipo de caso, isso não seria muito injusto? Bem-vindo ao mundo, Enzo. Já que o ser fez muito mal em vida e morrer sem ser cobrado e agora pode fazer novamente esse mal sobre outros, só que livre de consciência. Peraí, tá virando um emaranhado de perguntas aqui e tá indo por um caminho completamente errado. Vamos pegar a sua pergunta do começo. Uma pessoa se transformar ou não em um obsessor, eis a questão. Esse é o ponto fundamental. Vamos lá. Hoje em dia, parece que assim, as únicas pessoas que não se tornam obsessores são aqueles que entenderam realmente o significado da vida. Que não é 42, mas bem que podia. O que é o significado da vida? O que é a origem da vida? Como é viver? O que predetermina a vida? O que predetermina as condições para a sua existência? Aí é a questão. O ser humano está em constante evolução em termos de consciência. Nossa consciência vai passando de vida após vida, independente se é homem ou mulher, o que for. A sua consciência ela vai passando de vida após vida, de existência após existência. Essa consciência ela vai sendo aprimorada. O que é a aprimoração ou aprimoramento da consciência? Eu tenho as percepções do que é o certo e as percepções do que é errado. Eu entendo o que é, o que não é. Eu vou desenvolvendo uma capacidade intelectual, uma capacidade emocional cada vez mais ao longo de aprendizado. A consciência não é a alma, ok, gente? Vamos entender. A consciência é um sistema onde vai ser armazenado tudo que está ligado às condições do eu do indivíduo. O eu não é um ego. Dentro da psicologia, o eu pode ser colocado como ego, mas dentro do budismo e dentro das antigas religiões da região lá, o hinduísmo, os pré-védicos, os védicos, ou o que for, eles realmente acreditam que existe uma consciência que predetermina as 8 consciências do corpo humano. A gente já trabalhou esses conceitos aqui e essas consciências são realmente fatores que são passados de corpo a corpo, ou seja, de encarnação para encarnação. Não é o ego do querer, é meu, é meu, é meu. Não, mas sim a consciência daquilo que é o seu registro
como ser, ok? E isso é passado de vida após vida. Esse registro, ele é aprimorado, ele vai passando realmente de um processo onde você vai entendendo cada vez mais a sua consciência, a vida, as necessidades, tudo aquilo que se faz necessário para você existir. As condições de sempre fazer o bem, nunca cometer crimes, nunca desejar o mal, nunca aplicar o mal. Infelizmente, pessoas de consciência mais inferiores acabam não tendo esse tipo de coisa. Considerando que existe uma pré-evolução da consciência, existem pessoas, indivíduos, que têm uma condição mental bem inferior, ou têm uma percepção de sua existência bem inferior. Basta você ligar a televisão no canal lá da Record e você vai ver todas as atrocidades que acontecem. Eu juro, outro dia o YouTube me recomendou isso, eu fiquei impressionado com a quantidade de lixo que a televisão brasileira reproduz. Então, com a evolução da consciência, você vai entendendo os fatores para a sua pré-existência, ou seja, a matéria ela não é um fator pré-determinante para a minha existência, mas ela é um fator complementar para que eu possa existir. Você complementa a sua vida, mas você não fica dependendo da matéria. Infelizmente, tem pessoas que dependem da matéria, que exploram a matéria, que se sentem bem utilizando o poder que a matéria lhes dá. E isso a gente viu através da política e muitos outros aspectos, né? É assustador, mas é fato. Você vai entendendo essas condições da vida e essas condições da vida vão lhe dando essa percepção. E isso vai claramente pedindo você de se transformar em o obsessor. Por quê? Porque você vai evoluindo como ser, como indivíduo. E isso faz com que você atinja uma percepção saudável da vida e faz com que você tenha uma vida mais ética e mais saudável. Quando você se torna um obsessor, significa que algum ponto errado deu na sua vida, ou seja, você se apegou a alguém, ou alguma matéria, ou alguns desejos, alguns vícios, e isso distrai a sua mente no momento em que você passa para o processo do pós-morte, ou seja, ao invés de você evoluir em termos de consciência, você ainda fica aqui preso por uma distração do seu eu. Alguma coisa faz você ficar aqui, ponto, ok? Com o passar do tempo, a consciência desses obsessores podem ser realmente levadas ou conduzidas em algum momento. Existem dois momentos que fazem esse processo. Ou você faz um processo de interferência na consciência de um indivíduo que faleceu, e você encaminha essa consciência, ou naturalmente ela vai despertar a sua percepção e volta de novo à sua origem. Ponto, acabou, tá? Vamos lá, agora sim a gente pode ver a sua pergunta. Claro, como você menciona, essas pessoas são encaminhadas a Deus e tem um karma a ser pago. De novo, karma é uma palavra muito delicada a ser utilizada, uma vez que as causas e efeitos elas já são pré-estabelecidas mediante as suas atitudes. Vai continuar aí, se alimentando da energia das pessoas, influenciando em um mal maior e ainda com o passar do tempo acabam se tornando criaturas mais fortes no mundo espiritual? Vamos lá. O karma nessa condição, ele naturalmente é causa e efeito, e eu vou te dar um processo simples de causa e efeito. Você está extremamente bravo com a vida, desapontado com as coisas, não sabe o que fazer, você fala, eu estou cansado da minha miséria, hoje eu vou roubar um banco. Tá bom. Você entra num banco com uma arma de brinquedo, ninguém te impediu, você vai lá e finge um assalto. Pode ser que você seja até bem sucedido e tente roubar algum pertence ali e você saia correndo, mas a polícia vai te pegar. Você vai preso, causa e efeito. Esse é o seu karma. A condição pré-estabelecida do seu livre-arbítrio que você não possui. Você não possui livre-arbítrio, tá? Nesse caso, o livre-arbítrio ia dizer para você, claro, roube um banco, está aqui, pode pegar, você tem total livre-arbítrio de roubar. Ninguém vai interferir. Mas o karma interferiu dizendo, não, brincadeira, pegadinha. Você foi preso, querido. É isso. Nesse caso, esses seres, a condição kármica, eu sinto muito, é causa e efeito. O que é causa e efeito? Você foi uma pessoa muito ruim na vida, você matou, você roubou e tudo mais. O efeito é você virar um obsessor. Causa e efeito. Você não vai conseguir o seu perdão no momento final. Você não vai ali chegar no momento, né, que você já tá para morrer e fala, senhor, perdão, valeu, foi mal, exagerei.
pode me levar. Caríssimo, não vai rolar, tá? Sinto muito, não vai. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa hipocrisia do perdão instantâneo nesse miojo. É sério mesmo. Você vai ficar aqui, você vai pagar pelos seus pecados porque a sua consciência ainda está presa aos seus atos e suas atitudes. Causa e efeito, tá? De novo, ela é uma condição já intrínseca às suas atitudes. Você não tem que olhar para cima e pedir para Deus punir as pessoas, porque elas vão ser punidas uma hora ou outra por outras situações. Para esse tipo de caso, não seria muito injusto, já que o ser fez muito mal em vida, morreu sem ser cobrado e agora pode fazer novamente esse mal sobre os outros, só que livre de consequências como a lei. Cara, desculpa, de novo, é que nem uma piscina. A piscina está repleta de água. Algumas dessas gotículas, elas são sujas. Algumas dessas gotículas, elas são mais limpas. Algumas têm mais cloro, outras têm menos cloro. Eu não posso pré-julgar cada gota. Eu vou analisar o contexto. O contexto é da onde ele veio, do mundo material. Ou seja, era um indivíduo que cometeu diversos erros na vida, faleceu. Para onde ele volta? Para o mundo que o fez. De novo, a alma surge no mundo completamente pura. Já que ela não lembra de vidas passadas, ela não sofre influência nessa vida. Ok? Entendido? É verdade. A alma não nasce viciada. Você não vai ver uma criança de 2 anos falando, amigo, traz a cerveja e o cigarro. Hoje é festa aqui no meu jardim. Não existe. Quer dizer que se na vida passada o cara fumava e bebia, aos 2 anos de idade ele não vai sacar um maço de malborão e o uísque e vai falar, garota, cheguei, cadê as babies? Vem cá, criançada. O terror do parquinho chegou. A consciência não existe ali, ou seja, ela não lembra do que foi na vida passada. A formação do indivíduo se dá ao longo da vida. E ao longo da vida é que a gente vai vendo realmente a formação do caráter, do conduta e da postura desse ser. Como ele lida com a vida, como ele forma a sua consciência do que é o certo e errado ao longo de causa e efeito que vão sendo apresentadas a ele. Então ele volta de novo ao mundo que o fez. Bom, lembrando que não estou me referindo àqueles que morreram e decidiram permanecer nas trevas. Trevas é uma palavra que só existe em quadrinhos, tá? Batman, aí você vai ouvir trevas. Não existe trevas. Eu posso estar com o obsessor aqui com todas essas luzes acesas. Não existe trevas, tá? O fator é a escuridão para eles, cara, você é o ponto-chave. Não sei se você entendeu ou já falou isso sobre algum vídeo, porém, por favor, para tirar essa minha dúvida, grande abraço sempre. A gente fala isso em todos os vídeos. Todos os vídeos do canal, a gente tem essa questão, Enzo. Então, assim, é sério, assista os vídeos, preste atenção, porque existe o Desmistificando as Crenças Populares, que é onde a gente fala sobre os obsessores, e eu peço para que as pessoas realmente assistam, para que entendam tudo aquilo que é apresentado em outras playlists. Então, é como se fosse um glossário. Dentro do Desmistificando as Crenças Populares existe um glossário. Esse glossário é onde vocês vão entender os termos aplicados e a origem de tudo. E a gente tem que mostrar isso para as pessoas para que elas possam ter o discernimento. Existe muita confusão do karma colocado por centros espíritas, o que é uma covardia. Esse karma que eles aplicam é o karma da covardia. E eu vou explicar o porquê. O cara vai se consultar no centro espírita e a vida dele está toda agada, né? Então, ele está realmente repleto de coisas erradas na vida. Ele vai lá se consultar, aí o espírita vai olhar para ele e fala, querido, isso é um karma da vida passada. E como é que eu anulo isso? Meu filho, é uma longa jornada. Não tem boleto, sabe? Quer dizer, é uma dívida. Tá, me dá o boleto que eu pago. Sabe, Deus não é a maior financeira do mundo, porque sempre Deus lhe pague. Me dá o boleto que eu pago e a gente anula essa dívida agora. É muito difícil carregar dívidas para outras vidas. E eu vou ensinar para vocês o seguinte, eu vou dizer, existem elos kármicos que são pré-estabelecidos. Solucei. Existem elos kármicos que são pré-estabelecidos? Existem. E não são justos, tá? Então vamos lá. Existe um elo kármico muito ruim chamado dinheiro.
Dinheiro hoje é uma mais-valia, ou seja, o dinheiro vale muita coisa. Hoje as pessoas dão realmente a sua vida para ter dinheiro. O dinheiro é o fator intrínseco hoje para a existência de muitas e muitas pessoas no mundo, tá? Não estamos falando só de sobrevivência, mas a gente está falando como a riqueza ilimitada que as pessoas podem gerar. O dinheiro ele tem uma energia extremamente forte e formas de pensamento ligadas a ele, o que pode pré-estabelecer uma condição de dependência de muitos seres vivos, tá? Quando uma pessoa morre devendo muito dinheiro, existem conceitos kármicos que pré-estabelecem uma condição de que na próxima vida ela tenha que sanar a dívida gerada financeira. Existem brechas para anular dívidas financeiras, tá? Mas caso isso não aconteça, você pode criar uma codependência ou com uma instituição financeira que lhe deu dinheiro ou com pessoas que lhe deram dinheiro e você não devolveu. São situações kármicas observadas reais, que isso acontece mesmo. E isso pode justificar algumas coisas ligadas à maneira como as pessoas conduzem sua vida financeira. A caoticidade, né, que a gente pode colocar dessa maneira. Mas, de novo, cada indivíduo é um indivíduo, deve ser analisado dessa maneira. Eu não posso pré-estabelecer condições assim, mas são fatores observados e questionados se realmente isso pode ou não acontecer. O mundo espiritual é mais complexo do que realmente a gente conseguiria colocar num livro e justificá-lo. Existem condições dentro do mundo espiritual bem complicadas e bem intensas que só observando para realmente poder estabelecer alguma condição. Caso contrário, não dá. A gente realmente vai tratar só de indivíduos, né, fora do contexto e ver realmente o que acontece. Guilherme Oliveira, das Oliveiras do Oliveira. Olá, Rodrigo, tudo certo? Pois bem, gostaria de saber se você já conseguiu perceber a mesma energia de uma alma que você encaminhou para o reino de Deus e que reencarnou em outro corpo. Isso é impossível. Muito obrigado e abraços. Essa é uma pergunta bem delicada. Mas vamos lá, Guilherme, vamos bater um papo. O budismo nos ensina certas práticas para encaminhamento da consciência dos indivíduos, tá? Existem essas práticas? Existe. Eu conheço essas práticas. A gente pode fazer essas práticas. Existem aprimoramento dessas técnicas para encaminhamento da consciência. Primeiro, como clarividente, a gente consegue localizar a consciência de um indivíduo. Seja pelo nome ou por uma foto, a gente consegue localizar aonde encontra-se essa consciência. Encontrando essa consciência, eu posso verificar se há possibilidade ou não de encaminhá-lo ou se não está no tempo certo ainda. As almas dessas pessoas que encontram-se perdidas, não é mesmo? Elas precisam de um tempo. Não se pode encaminhar rapidamente um ser que acabou de falecer. Eles passam por um processo ainda de teste de percepção. Ou seja, eu vou ou não vou me tornar um obsessor, eu estou entendendo ou não o que está acontecendo comigo. Sabe quando você está na fila de um banco e você espera que a pessoa ande? É mais ou menos isso. Você não chega empurrando a pessoa falando, anda aí, cara, não. Você deixa a pessoa perceber que ela foi chamada ou realmente a fila andou, né? É a mesma coisa. Então, uma hora você vai perceber que a sua consciência ela foi encaminhada ou não. Existem certos universos, entre aspas, universo é uma palavra meio complicada a falar porque tem muita gente que leva as coisas ao pé da letra. Mas vamos dizer assim, existem certos lugares onde essas almas podem transitar. E dentro desses lugares, eu posso verificar, por meio da clarividência ou as percepções sensoriais, se realmente aquela alma encontra-se apta a já ser encaminhada ou não. Encontrando-se apta, existe uma prática budista que nós encaminhamos estas pessoas, essas consciências, para sua divindade. Então, claramente, eu não vou encaminhar para Deus uma pessoa que não acredita em Deus ou que não tem um Deus. Ela vai ser encaminhada para aonde a consciência dela tem que estar. Quando eu falo encaminho para Deus, é porque o meu canal, a grande maioria das pessoas no Brasil, acreditam em Deus. Eu não vou falar porque eu vou encaminhar para Zumbalele, vocês não sabem quem é, nem eu sei, inventei agora o nome. Mas entende? Quer dizer, dentro do budismo, por exemplo, a gente não acredita em Deus, tá?
e já expliquei isso no canal, mas existem outros lugares que a consciência de um lama, a consciência de um tulku ou a consciência dos seus praticantes da sangha, elas são encaminhadas. Em todas as escolas budistas, monásticas, essa prática é iniciada desde o começo, para que a pessoa, quando morrer, já sinta-se confortável em fazê-la, tá? É sério. Então, aquela coisa, eu tenho consciência que eu estou morrendo. É complicado, porque ninguém quer morrer. Mas você sabe, estou morrendo, eu aceito a minha morte, vou me preparar para a prática, e ao invés de você ficar agonizando, não, você já sai fazendo a prática. Então você já sai, abre mão e fala, vamos embora, estamos indo. E aceita a morte como uma condição e o encaminhamento do seu ser de uma maneira natural para aquele reino, aquela divindade ou o universo que você realmente pertence, vamos colocar dessa maneira, ok? De novo, o conceito de universo não é planetas. O universo seria um conjunto de crenças ali onde você faz parte, você será encaminhado para aquela crença que você faz parte. Por favor. Tem gente que fala, tio Spook, eu quero ir para um outro universo, me leve para a constelação de não sei quem. É difícil, tá? Então a gente encaminha esses seres. Você consegue rastrear alguém? Consigo. Nesse caso, a clarividência me permite, porque eu parto do princípio do registro da consciência do ser, do próprio eu, tá? Não é o eu psicológico, mas o eu composto de todas as 8 consciências do indivíduo, e aí você consegue rastreá-lo. Então, tio Spook, você consegue rastrear, sei lá, vou chutar, tá? O Zezinho aqui da esquina que faleceu há 50 anos atrás, você consegue saber se ele está ainda para ser reencarnado ou se ele já encarnou, aonde ele está? Sim, é factível, sim, é possível. Tio Spook, faz aí como eu... Não vou fazer com ninguém, não me mandem e-mail pedindo para verificar onde está Michael Jackson, não me mandem e-mail para procurar onde está Kurt Cobain, não me mandem e-mail para pedir onde está os mortos. Eu não quero fazer isso, eu não faço esse tipo de coisa. Eu disse que sim, é possível, eu não disse que eu faço, tá? No sentido de sim, eu vou fazer, eu não vou fazer. Eu falo isso porque todos os dias eu recebo e-mails pedindo essas coisas. E eu canso de falar no canal que eu não faço nada disso. Que o único serviço prestado são as limpezas de casa e os tratamentos para as enfermidades. Somente isso, tá bom? Então, não me peçam para achar os seus mortos no sentido de você consegue ver se meu pai reencarnou? Não vou fazer. Você consegue ver se Michael Jackson reencarnou? Não vou fazer. É sério, tá? Eu já bloqueei pessoas por menos. Eu falo isso porque chega a um limite, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ficar respondendo esse tipo de coisa. É sério, não dá para parar às vezes o que a gente faz para poder responder esse tipo de coisa. Existem pessoas que têm dúvidas sérias, existem pessoas que precisam de ajuda sério e existem pessoas que especulam sobre a espiritualidade. E esse tipo de coisa eu não gosto, tá? Então, por favor, é sério mesmo. Júnior Borges. Olá, Rodrigo, venho por meio deste e-mail lhe pedir para que, por favor, me explique algo. Gosto de olhar algumas culturas e me pergunto se uma religião politeísta teria a mesma salvação da mono. Da momo? Não, da mono. Como o cristianismo. A mesma salvação. É uma palavra muito ruim, muito mal colocada. Se eu estou ali rezando para uma energia boa, seria a mesma coisa de rezar para Deus? Pois acho a ideia do diabo meio burra. Acho que mesmo rezando para outros deuses, fazendo coisas boas, eu estaria no caminho certo e que queria saber isso. Vamos lá, Júnior. Eu acho que agora está na hora da gente realmente sentar, bater um papo e dar uma aula sobre o que aconteceu na humanidade, porque de humano não existe nada, só existe idade. As pessoas se baseiam num livro chamado Bíblia Sagrada para pré-estabelecer condições do que houve mediante a uma situação de povos da antiguidade. Sejam os sumérios, os babilônios, os assírios, os persas e por aí vai. Então, ao invés das pessoas estudarem teologia
ou buscarem realmente livros de história para entender o que aconteceu com as nações, as pessoas vão se basear na Bíblia e pré-estabelecem a condição sine qua non de que foi um único Deus que destruiu todos os deuses e imperou-se a supremacia de um único Deus, o que é uma total estupidez humana. Eu falo isso porque todos os dias, quando eu leio e faço o podcast A Origem de Deus, eu me encanto cada vez mais com fatores históricos e eu aprendo junto com vocês e entendo o quão idiota nós fomos ao longo de toda a nossa existência acreditando em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. A vida ela é muito mais pé no chão do que baseado nas crendices colocadas pela igreja e por todas as instituições que prevaricaram em cima do eu acho que e vou enganar o ser humano. A sua pergunta é muito baseada nesse contexto. Então vamos lá. O que são deuses? E assim, eu quero falar com pessoas inteligentes, ok? Vamos usar a razão ao invés da emoção e ao invés da ignorância, tá? Então, que as pessoas inteligentes que me acompanham, vamos lá. Quando a gente lida com os povos antigos, nós estamos falando de, sei lá, cara, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Eram povos que eles tinham a sua própria escrita cuneiforme, uma escrita que só eles entendiam. É um dialeto, é a mesma coisa que colocar vocês na África, num povo que só fala Iorubá. Vocês não vão entender nada. Cada lugar no Oriente, você tinha povos que falavam o seu único idioma. Eles criaram sua escrita. Eles tinham um sistema de agricultura, eles tinham um sistema de criação de animais, eles tinham um sistema de cultura, eles tinham um sistema educacional, eles tinham toda a pré-existência sine qua non para que eles pudessem existir naquela região e ser prósperos em N aspectos. Infelizmente, por uma questão de território e uma questão até mesmo de expansão de territórios, de povo, escravos, aconteceram guerras. Então, um povo exercia soberania, tá difícil essa palavra, né? A supremacia, a soberania sobre outros povos. Mas existiam realmente exércitos fortes que foram surgindo e algumas nações foram estabelecendo condições para sua existência junto a tratados, seja por um escambo, comércio, seja por troca de escravos, seja por realmente regiões onde as pessoas tinham que trafegar em rios, então pré-estabeleciam condições. Cada um desses povos tinha os seus deuses. Tio Spook, eu sabia que ia entrar deuses. Quem eram esses safados? Ninguém. Dentro desta maneira como tudo era escrito, era difícil a tradução. A tradução real de todas essas escritas cuneiformes, a forma realmente como as palavras, a combinação das palavras e tudo mais, morreu de acordo com os povos. Quando um povo é dizimado, toda a sua cultura também é destruída. Aí vai um pesquisador, busca realmente reconstruir todos aqueles aspectos. E aí é que entra, em 1900, os teólogos, realmente os pesquisadores, os historiadores, que tiveram acesso a tudo isso e começam a reconstruir a história. E quando essas escritas começam a fazer mais lógica e os computadores começam a meio que traduzir dentro de um contexto de idiomas que foram apresentados dentro dos povos locais, eles reconstroem a história. E aí nota-se que por um erro de tradução ou vício ou idiotice de quem foi lá e colocou a palavra deuses de uma maneira errada, não entendeu que Deus, dentro de um conceito deles, daqueles povos, era a representação de uma autoridade. Ou seja, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma pessoa a quem governa e a quem eu sou governado. Antigamente, os povos, eles se sentiam honrados por serem governados por certas pessoas. Então, esses governadores, seja um governador de um estado ou de uma nação, eles recebiam por um erro de tradução o termo Deus.
porque ele era um Altíssimo, ele era um rei, ele era um imperador, mas ele era o responsável. Ele era o cara que era onipresente, onipotente, onisciente. Porque como representante de um povo, ele tinha noção do que estava acontecendo com toda a população ao seu redor, com a governabilidade, sabia exatamente tudo o que estava acontecendo aos redores. Então ele tinha, por natureza, ser onisciente, onipresente, onipotente. Ele reinava. E isso atribuiu um erro de tradução, colocando ele como um Deus. E, na verdade, ele era simplesmente um governador. Era como se fosse o Dória da época. Beleza? Ponto. Na época que aconteceu a supremacia de um Deus, ou seja, o monoteísmo, a imposição de um único Deus, que quem era esse Deus na época sobre os demais? Se vocês pegam o podcast A Origem de Deus, vocês vão perceber quem é Deus. Ou seja, Deus não é uma representação alegórica de uma figura divina, mas sim de um ser humano. Ele era um ser humano conhecido como Altíssimo porque ele vivia nas montanhas. Antigamente, existia muitos problemas com a enchente de dois rios importantes da época, que era o Tigre e Eufrates. Eram dois rios que banhavam completamente a planície da Babilônia ali. Na hora que ela alagava, todos os povos ao redor, eles eram dizimados por enchentes, por chuvas e pelo dito dilúvio, que só pegou aquela região. Os reis que estavam nas montanhas, eles desciam para ajudar os povos. Eles eram considerados como os Altíssimos, pois eles viviam no topo das montanhas. Quem vivia nos topos das montanhas eram referentes aos soberanos, porque o povo trabalhava e criava a agricultura ao longo da margem dos rios. O trabalho braçal acontecia embaixo, enquanto no topo das montanhas situavam-se os reis, que eram os deuses, os Altíssimos. Por isso é que sempre na Bíblia as pessoas vão prestar atenção, vão ler, e descia do céu o Altíssimo. Descia o rei da montanha. Perceberam? Essa é a questão. Na época, Nabucodonosor vai e impõe uma condição de destruir os outros reis ou os outros deuses dessas nações, porque existia uma referência de estátuas. Se vocês forem pesquisar, na época existiam estátuas de todos esses seres que eram considerados como deuses ou divindades, que eram seres humanos. Ele vai e destrói o culto a esses seres, impõe o culto a ele, ou seja, só pode haver um Deus. Eu, Nabucodonosor, vou destruir os outros povos e vou impor a soberania de um único ser. Eu. O que muitos tentaram fazer. Muitos. Hitler tentou fazer isso, dominar a Europa, a supremacia, dominando todas as nações. Isso é um efeito cíclico. Isso acontece ao longo de toda a história da humanidade. Sempre vai um engraçadinho querer impor uma condição ao outro, o outro não aceita, ele vai lá e destrói. Alexandre o Grande fez isso. Gengis Khan fez isso. Isso é a imposição de um único Deus. Nesse caso, no século 3 e 5, depois de Cristo, ou seja, Cristo morre, e século 3 e 5, surge a Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita por um faraó egípcio, Ptolomeu III. Ele começou a elaboração dos textos por meio, se não me engano, foram 42 ou 72, eu não lembro, mas era um número mais ou menos assim, de consideravelmente escribas da época que foram documentando e escrevendo, mediante o que os povos lembravam da antiguidade, para documentar no Velho Testamento. E aí vai surgindo realmente a questão do Novo Testamento e tudo mais. Tudo isso torna-se um livro documentado sobre a visão do que é realmente a passagem do Velho Testamento, que é extremamente antigo, de toda a Gênesis, Adão e Eva, a criação, até o final da vida de Jesus. Ali você tem a aplicabilidade dessa questão de a criação do monoteísmo, ou seja, só pode haver um Deus, porque os outros reis foram dizimados.
E a igreja traz isso como uma condição de uma interpretação errada dos textos. Se você pegar a Bíblia do King James de 1610, na Bíblia de King James diz que foram os deuses que botaram o homem na terra. Ou seja, foram que deuses? Os reis. Que homem? O seu povo. Vamos entender. Eu vou dar dois nomes, tá? Enlil e Ninlil. Eram dois reis, na verdade um rei e uma rainha, que eram irmãos e governavam um povo. Eles conduziam uma nação. Essa nação, ela era, obviamente, criada e controlada por eles. Eles colocavam o homem na terra, ou seja, eles davam a vida ao ser humano. Os deuses dão a vida, os deuses criam a vida. Ninlil e Enlil geram a possibilidade para a expansão dos seus povos, da sua nação, de Adão e de Eva, homem e mulher. Esse é o contexto bíblico. É isso que a Bíblia realmente quer dizer, sobre a ótica de teólogos e historiadores. É nisso que se baseia. Então, o monoteísmo, na verdade, é a imposição de um único Deus sobre os demais. Mas vamos mais além. Se o Deus, ele é um homem que vai lá e impõe a sua condição destruindo um povo local e destrói a imagem dos outros deuses, que eram reis ou pessoas, seres humanos, a Bíblia pré-estipula que existia um Deus. Mas existe um Deus histórico, que era um rei na época. E isso a gente traz o nome dele, ou deles, porque foram vários, no podcast Origem de Deus. Hoje em dia, não existe a condição de um Deus, porque você não tem mais a imposição, a criação, a elaboração de um único homem sobre os demais. Então, qual é o Deus bíblico? Quem é o Deus bíblico hoje em dia? Porque historicamente a gente sabe. Você está rezando para quem? Essa é a grande questão. Se o Deus bíblico, ele era um ser humano, que a gente traz o nome dele no podcast realmente, baseado em estudos de teólogos, fazendo toda a abertura dos livros sagrados, conduzindo a história para vocês de uma maneira embasada com o nome dos historiadores, a data, os documentos e tudo mais. Quem é o Deus hoje? Para quem você está rezando? Porque naquela época eles rezavam para o seu líder. O seu líder seria o seu rei ou governador. Porque eles pediam para que eles continuassem no poder para continuar dando a sua existência. Hoje em dia você reza para quem? Quem é o seu Deus? O seu Deus, ele não é palpável. Dentro desse contexto, a Bíblia ela é baseada num princípio real, social, político, econômico, de uma época de homens para homens, ou seja, a história da Bíblia é escrita de homens para homens. Quem é o seu Deus? Sendo que naquela época o Deus ele é pré-determinado como líder de uma nação. E dentro de um erro de tradução, ele é colocado como um Deus, mas na verdade ele era um ser humano governador. Quem é o seu governador hoje? Vocês entendem essa extrema delicadeza de assunto? Porque o seu Deus hoje, a grosso modo, se você considerar como líder de uma nação, é o Bolsonaro. Porque ele é o presidente do Brasil. Se fosse o Lula, eu ia falar a mesma coisa. O Lula é o presidente do Brasil. Não. Hoje em dia, o presidente do Brasil é o Bolsonaro. Quem é o seu Deus? Não se justifica o seu Deus. Vocês entendem a situação delicada? É um vazio. Porque vocês criam uma forma de pensamento pré-estabelecendo a condição de que aquela forma de pensamento é o seu Deus. Porque ele não existe. Se for baseado na Bíblia, a Bíblia pré-estabelece que, dentro de uma tradução, o Deus realmente era um líder religioso. Ele é um líder de uma nação e não um ser abstrato. Tem umas passagens muito interessantes que a gente fala no livro, que é: e Abraão tomou o andar com o seu Deus, o Altíssimo. Ou seja, ele estava caminhando com um ser humano do lado dele. E isso a gente traz o contexto para vocês. Entende? De novo,
eu estou falando para pessoas inteligentes. E isso tem que ser levado ao questionamento. Isso tem que levar ao entendimento real. Se vocês entenderem quem é o Deus de vocês, vocês vão desmontar todo um sistema de crenças falho que vocês foram impostos a acreditar desde criança. O entendimento é o fundamental para que vocês saiam da zona de conforto. Vocês preferem acreditar em uma religião que não tem fundamento ou conhecer a religião na qual vocês se apoiam? Essa é a questão. E isso é um fator extremamente importante. Tá bom? Então é isso. Nossa, que complicado. Bom, eu agradeço de coração a todos vocês. Obrigado por assistirem até agora os vídeos. Por favor, assistam o podcast A Origem de Deus desde o começo. Entendam o conceito que é aplicado, a fonte e tudo mais, tá bom? Se vocês questionarem e acharem que aquilo é factível, cara, não precisa nem inscrever no canal. Se vocês acham que realmente o sistema de pesquisa, as formas, os elementos que são colocados, vocês acham que, não, eu não acredito, isso aí é uma prevaricação, minha crença e tal, cara, eu sinto muito, tá bom? A gente tem que se basear em fatores importantes, coisas que são ensinadas na faculdade de teologia e não numa igreja, tá bom? Mas é isso. Bom, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para poder trabalhar com terapias complementares à medicina tradicional. Nós complementamos a medicina tradicional, nós não sobrepomos nada, nós complementamos, tá bom? Para problemas físicos, emocionais, mentais, e as limpezas de casa e as limpezas de escritórios, ambientes comerciais, vocês devem encaminhar um único endereço de e-mail. Não é São Longuinho, 7 ondinhas, não é Instagram, não é Facebook, não é nada disso. É um endereço de e-mail, que é o limpeza-de-casas@gmail.com, tá bom? O mesmo endereço de e-mail está na descrição do vídeo aqui embaixo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você doa R$8 e nos ajuda bastante aqui, tornando-se parte do canal, membros do canal. Ou mesmo o PayPal, que você pode doar qualquer valor, que também encontra-se aqui na descrição do vídeo como fazer. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.